Bom, já encaminhei aqui, o pessoal, conforme for entrando, eu vou aprovando aqui. A gente pode passar a palavra de novo para a professora Maria Lúcia para apresentar a querida Fernanda, e aí a gente poder ouvi-la, com certeza vão ser contribuições muito importantes aqui para o nosso trabalho. Muito obrigada aí, Adriano. Vamos então prosseguir aqui com as nossas falas aqui, e a gente vai ouvir agora a professora Fernanda Almeida. Né? A professora Fernanda Almeida é doutora em Ciências Jurídicas e Sociais pela UF, né? Professora associada na Universidade Federal Fluminense e professora também lá do programa de pós-graduação em Direito Constitucional, né? E coordena lá na Universidade Federal Fluminense o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Direito das Mulheres. Então, né, a gente teve a oportunidade, né, professora Fernanda, de nos conhecer aí. A minha história com a professora Fernanda é interessante, né, porque a gente mora no mesmo prédio e se conheceu por acaso numa banca de concurso, né? Meio bizarro. Mas vamos então aí ouvir a professora Fernanda, certamente ela vai nos trazer algumas contribuições importantes aqui para o tema de discussão. Obrigada por ter aceito o convite e passo a palavra. Eu que agradeço por esse convite. Então, em primeiro lugar, muito obrigada, Adriano e Maria Lúcia, né, por me convidarem para estar participando desse evento. É a primeira vez que eu estou no evento na Unirio, não exatamente na Unirio, né, virtualmente na Unirio. Então, uma grande honra estar aqui participando desse evento e espero, né, poder contribuir aí um pouco com as reflexões do dia. Bom, então, assim, a gente às vezes esquece de fazer isso no evento, né? Mas pegando a dica do Luiz Fernando, eu também vou fazer uma autodescrição. Né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, longos cabelos castanhos, estou com uma blusa preta. Atrás de mim tem uma parede branca com, não sei exatamente o que é isso, um enfeite aí dos Arcos da Lapa, com bonde de Santa Teresa. Tinha umas bolsas ali que eu tirei para parecer mais chique a minha casa, mas basicamente isso. Bom, pessoal, o Luiz Fernando falou que ele não é do direito, mas eu acho que ele está melhor do que eu no direito. Assim, a minha fala, apesar da minha formação, né, da graduação ser da área do direito, eu vou fazer uma discussão aqui que nem, né, vai focar tanto nessas discussões mais jurídicas, né? Eu acho que foi até legal, porque como o Luiz Fernando já fez isso, eu acho que não fica muito repetitiva a nossa fala. E antes vou contextualizar um pouco o que eu estudo, né? Eu estudo questões como violência doméstica e também estudo direito ao cuidado a partir de teorias feministas contra-hegemônicas, né? O que seriam essas teorias? Hoje, muita gente se diz feminista, né? Mas a gente tem um feminismo que é um feminismo eurocêntrico, liberal, ou feminismo branco, feminismo civilizatório, não importa como que a gente chama esse feminismo, que é um feminismo muito, primeiro, né, um feminismo de um pensamento único e também um feminismo que está ali flertando com o capitalismo, né, com práticas muitas vezes imperialistas, e não é exatamente isso que a gente defende. Então, quando eu falo em feminismos contra-hegemônicos, né, pensando nessas possibilidades exatamente, neoliberais, então pensando nessas possibilidades de feminismo como o feminismo decolonial, o feminismo marxista, que possam fazer uma crítica aí que seja não só antipatriarcal, né, mas também antirracista, anticapitalista, antiimperialista e assim por diante. Bom, então, até falando sobre a questão do link, né, não se preocupe tanto com o que aconteceu aqui, porque às vezes a gente está com o link perfeito e acontecem coisas, né, como, por exemplo, o que aconteceu comigo há 2 semanas, que eu fiz uma banca remota, que era sobre uma discussão também de teorias feministas, e a banca foi invadida. Eu nem sabia que se fazia mais isso em 2025, achei que isso tinha ficado em 2020, 2021, mas parece que as pessoas ainda procuram bancas, né, de temas que, de alguma forma, são temas mais críticos, né, e ainda invadem. E isso aconteceu comigo há 2 semanas. O link estava funcionando perfeitamente, eu tive que cancelar a banca e criar uma outra sala, né, então... esse detalhe aqui do link, né, não foi nada demais, não atrapalha de forma alguma aqui essa potência desse evento que está sendo realizado aqui, tá? Bom, então, tendo em vista o que eu estudo, né, o que eu pensei em trazer aqui para debate? Eu pensei em trazer algumas reflexões dessas teorias feministas contra-hegemônicas,
né, que falam sobre como o Estado patriarcal, capitalista, contribui para a violência contra mulheres e pessoas LGBTQIAPN+. Tá? Então, eu vou focar muito nessa questão da violência ser um componente estrutural, né, um componente que faz parte do capitalismo, e como isso é utilizado para, de alguma forma, subjugar determinados corpos e subjetividades que a gente tem. Tá, então, para eu falar sobre isso, antes de eu falar sobre essas violências, eu vou trazer dois conceitos para a gente estar discutindo aqui. Primeiro, a ideia de socialização de gênero e depois a ideia de patriarcado. Primeiro, sobre a socialização de gênero, né? Acho que todo mundo já escutou essa expressão, né? Mas só para simplificar aqui, dar uma resumida no que seria isso, né? A gente fala de socialização. Socialização é a gente ter aí aprender os papéis sociais, né? Como que a gente tem que se comportar na sociedade, um determinado setor da sociedade. Isso qualquer tipo de socialização. A gente passa a vida inteira passando por processos de socialização. Muito mais, claro, quando a gente é criança, né? Que a gente ainda está aprendendo as regras, as normas de uma sociedade, mas a vida inteira a gente fala que a gente está, né, passando por processos de socialização. Então, por exemplo, a gente poderia dizer para os alunos do curso de Direito que vocês estão se socializando para se tornarem operadores do direito, profissionais da área jurídica. Quando a gente fala da socialização de gênero, isso é um aspecto da socialização. Só que é um aspecto extremamente importante na nossa vida, né? A gente poderia dizer que é um dos principais aspectos da socialização é a socialização de gênero, que é quando a gente aprende a pensar, a sentir, a se comportar enquanto homens e mulheres dentro daquelas normas que cada sociedade estabelece para homens e mulheres, né? E também, não só a gente aprende esses modelos de conduta, de como a gente tem que se comportar, como também as consequências para a adoção ou transgressão desse modelo. Então, isso é muito importante para a discussão que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente tem modelos, né, que são estabelecidos nos nossos processos de socialização, pelos vários agentes que contribuem para a nossa socialização, que eu vou falar daqui a pouco, e a gente, durante a nossa vida, vai sofrendo as consequências por estar adotando ou não esse modelo. E aí, quando a gente fala desses agentes de socialização, né, o principal deles, e o primeiro deles, é a própria família, né? Antes mesmo da criança nascer, já tem lá, né, mas qual o sexo do bebê? E aí você já começa a projetar uma vida que aquela pessoa vai ter a partir dela nascer menino ou menina, né? Então, que bom que é menina, vai cuidar de você, né, quando você estiver mais velha. Eu gosto mais de menino é mais independente. Então, você já vai traçando uma série de atitudes e comportamentos, né, as pessoas vão traçando, que presume-se que vão ser seguidos por esse ser, né, a partir do momento que essa pessoa nascer. E isso vai passando, né, a partir de jogos, brincadeiras, que a família incentiva, e aí na escola a mesma coisa, né, os materiais didáticos. A gente percebe que trazem esses estereótipos também, né, geralmente nos livros, as mulheres são retratadas como assustadas e né, não muito inteligentes, dependentes dos homens, e os homens são sempre os heróis, os valentes, e aí isso assim por diante, né, os meios de comunicação e a própria linguagem, né, se a gente pensar que a gente usa o masculino como neutro, né, o masculino como universal, e os próprios ditados populares que a gente fala, né, de alguma forma contribuem ou para a invisibilidade, o desprezo e o ódio contra as mulheres. Então, não só contra as mulheres, mas contra o modelo hegemônico de masculinidade também, que eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Bom, e aí, né, ok, isso é a questão da socialização de gênero. E o que seria o patriarcado, né? O patriarcado é uma estrutura de poder que vai valorizar de forma desigual homens e mulheres, né? E ampliando mais essa discussão, vai valorizar de forma desigual corpos e subjetividades das pessoas. E dentro desse aspecto, né, ela vai naturalizar, né, a desigualdade entre homens e mulheres e discursos que vão nesse sentido. Então, por exemplo, os homens são agressivos, as mulheres são submissas, né? Então, a gente tem uma série de discursos, né, que vão sendo reproduzidos numa estrutura patriarcal e nessa estrutura os homens eles são estimulados para um ideal de masculinidade hegemônica que inclui vários tipos de dominação, né? Então, uma dominação econômica, política, dominação sexual,
sexual e até uma dominação bélica, né? Se a gente for pensar o contexto de guerras que a gente tem por aí, é uma clara manifestação ali de uma masculinidade hegemônica, né? Também vou voltar a falar um pouco sobre isso. E aí agora a gente pensando o seguinte, né? Nesses processos de socialização de gênero, se a gente pegar esses modelos desses processos de socialização de gênero, eles vão colocar a mulher numa condição de inferioridade e submissão. E, consequentemente, as violências, tanto contra mulheres, contra corpos feminizados, ou contra qualquer corpo que, de alguma forma, não corresponda a essa masculinidade hegemônica, né, vai acontecer por conta disso, né? Então, esses modelos, ao colocarem essas mulheres nessa condição de inferioridade, não só as mulheres, mas tudo aquilo que não corresponde a um ideal de masculinidade, também vai estar nesse ideal de inferioridade, também estará suscetível a vários tipos de violência, como eu vou exemplificar daqui a pouco. E aí, o que esse patriarcado traz em termos de consequência? Primeiro, uma hierarquia de gênero, ou seja, não é só uma distinção, né? Quando você fala, por exemplo, os homens são racionais e as mulheres são emocionais. O homem é ativo, a mulher é passiva. Isso aí é uma discussão clássica ocidental aí dos primórdios e que as pessoas reproduzem. Mas o homem está relacionado ao público, a mulher ao privado. O homem está relacionado à virilidade. Quando você traça essas características, você não só estabelece diferenças, você estabelece uma hierarquia também. Então, não só são diferentes, como tudo aquilo que é associado ao masculino é considerado superior com relação àquilo que é relacionado ao feminino, né? Então, é muito melhor ser racional do que ser emocional, né? E aí, pensem nas consequências disso, né? Por exemplo, que o homem não pode chorar, porque isso não corresponde ao ideal, né, do que seria ser homem. Um segundo aspecto, além dessa hierarquia de gênero, seria a construção de estereótipos. O que são estereótipos, né? Seriam modelos ideais. Então, existe um modelo ideal de mulher e existe um modelo ideal de homem, né? E quando não corresponde, isso aí também passa a ser um problema, porque você não é considerado uma mulher de verdade, entre aspas, aí, ou um homem de verdade, porque você não está correspondendo àquele modelo. E isso tem repercussões até no direito, né, gente? Se a gente for pensar, até no direito, não, principalmente no direito. Se a gente for pensar os próprios casos, né, que vão para a justiça relacionados a, por exemplo, a questão do estupro, né? Quando questiona-se uma mulher assim, mas por que você estava bebendo? Por que você estava fazendo isso? Por que você não estava em casa onde você deveria estar? Esses questionamentos mostram que o tempo todo, né, na aplicação do direito, os estereótipos, eles são questionados, né? Especialmente quando se trata de mulheres. Então, por isso que ainda que não tenhamos mais no Código Penal, né, a questão da mulher honesta, ainda assim as mulheres estão sendo questionadas acerca da sua honestidade quando vai no judiciário em ações variadas, seja crimes contra a dignidade sexual ou questões do direito de família, muitas vezes também se questiona o papel daquela mulher como mãe, como esposa, a legítima defesa da honra, exatamente. Então, esses estereótipos o tempo todo aparecem, estão sendo discutidos no direito, né? Até o Luiz Fernando trouxe o protocolo, né, para julgamento com perspectiva de gênero, é uma questão aí que é importante para pensar como agora pensar um judiciário que esteja atento a essas questões que são colocadas nos processos de socialização. Então, hierarquia de gênero, estereótipos e a heterossexualidade compulsória. Isso aí é muito importante também a gente ter em mente, né, que os homens, eles são constantemente incentivados, né, a construir a sua identidade a partir dos seus órgãos genitais, né? Então, você tem lá, vamos dizer assim, um objeto que é, ao mesmo tempo, físico e simbólico, que é valorizado socialmente no patriarcado, né? E que as mulheres não têm e que, supostamente, elas desejariam ter, né? Tudo isso aí pensando na forma como isso é construído nos discursos do patriarcado. Então, assim, os homens, eles têm um objeto, né, ali fálico, né, um objeto que é físico, mas que também tem é simbólico, e as mulheres não têm. E as mulheres, né, supostamente desejariam ter. Só que o que acontece? Quando se trata de uma mulher que não deseja aquele objeto, ou um homem que não quer usar esse suposto privilégio, né, de acordo com as regras ditadas pelo patriarcado, ou uma pessoa trans, né, que não corresponde a essa norma da sexualidade que é colocada, né, isso vira um problema
dentro do patriarcado, e aí vira um problema que exige punição, vamos dizer assim, né? E aí daí é que vem toda essa violência, inclusive violência sexual, casos de estupro corretivo, por exemplo, contra essa população, né? No sentido de que não estão correspondendo àquele ideal que deveriam estar dentro dessas normas que foram estabelecidas dentro do patriarcado. Então, se a gente for pensar, né, já ainda pegando a questão da violência, né, a violência ela é um componente que ela é estruturante dentro do capitalismo e do patriarcado. Eu vou até indicar uma autora, né, que para quem quer até se aprofundar nessa discussão sobre a violência como elemento, não sei se vocês conhecem a Françoise Verger, eu vou mostrar aqui o livro dela para vocês. Ela é uma autora do feminismo decolonial, ela tem um livro que chama também Um Feminismo Decolonial, né? E esse livro chama Uma Teoria Feminista da Violência, em que ela trabalha com essa ideia, né? Ela chama outras autoras também que vão trabalhar com isso, mas ela trabalha muito isso, né? Como que o capitalismo é um sistema que faz a violência o seu modo de existência. Então, é uma autora que ela está procurando fazer uma crítica a esse feminismo carcerário ou punitivista, né? O que o feminismo punitivista ele defende? Sempre uma ampliação do sistema penal, né? Sempre o sistema penal tem que ser aumentado, tem que punir, aumentar a pena. E ela fala o seguinte: é sério que vocês querem entregar mais poder, né, para o Estado e para a polícia, sendo que a gente sabe que no capitalismo, no Estado patriarcal capitalista, a violência ela é a única forma de relação possível e vocês querem entregar mais poder para isso? E aí ela vai levantando, né, várias informações, ela vai mostrando, né, olha como que a polícia, por exemplo, tem um grande histórico de violência contra mulheres e contra pessoas trans, né? É para essa polícia que vocês querem dar mais poder, né? Vamos pensar o exército, né? O estupro, gente, é uma arma de guerra. Qualquer guerra, desde as guerras coloniais, o estupro é utilizado como arma de guerra, né? Então, os vários exércitos que a gente tem, que tivemos na história, eles utilizaram o estupro e não só contra mulheres, obviamente muito mais contra mulheres e crianças, né, no momento ali de invasão, mas também, né, e essa autora traz alguns exemplos e tal, nos próprios casos de prisioneiros de guerras, homens, só que fala-se muito pouco sobre isso, né, mas nos próprios casos de homens, utiliza-se o estupro como forma de tortura, né, justamente porque o estupro, né, por mais que as pessoas às vezes apresentem o estupro, é uma questão, é uma doença, essa pessoa é doente, na verdade o estupro é uma manifestação de poder do patriarcado, né? Então é justamente por isso que em várias situações onde você tem presos políticos, em situações de conflitos, é utilizado também, exatamente, alguém colocou aqui, poder e subjugação, é exatamente isso. Você quer, de alguma forma, né, humilhar a pessoa, manifestar o seu poder, né, contra a pessoa, e você vai cometer isso não só contra mulheres, mas contra mulheres e homens também. Então, a gente tem que pensar que a dominação masculina, ela não se exerce só sobre mulheres, mas ela se exerce sobre mulheres e homens. Então, todo o histórico de colonização, de escravização e de guerras que a gente tem, né, na história, deixa isso evidenciado, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso, né? E a partir disso eu pensei em 3 também exemplos aqui que eu coloquei para a gente pensar como que essa violência se exerce, né? Primeiro, uma questão o caso de lesbofobia nas relações intrafamiliares, né, para trazer uma questão até para a discussão da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, né, ela está visando proteger aí, né, as mulheres no âmbito de relações domésticas e intrafamiliares. Só que quando a Lei Maria da Penha ela é discutida, ela fica muito ligada às relações conjugais. Concordam, né? Geralmente, quando tem alguma questão, sempre se fala de ex-marido, ex-companheiro, ex-namorado. Ainda que se considere relações homoafetivas, pense sempre no casal, né? Relações entre mulheres, lésbicas, bissexuais. E aí, a gente também tem que pensar, né, que existem
muitos relatos de mulheres lésbicas que sofrem violência física e sexual por parte de outros familiares, outros parentes, então irmãos, primos, pai, padrasto, né? Justamente ou uma violência física visando puni-la, né? No caso, ou muitas vezes estupro corretivo, né? Então visando corrigir essas mulheres. E é um assunto que às vezes não é tão falado quando se trabalha a Lei Maria da Penha e talvez tivesse que ser mais trabalhado. Uma outra questão é a questão da violência política de gênero. E aí eu vou indicar mais um livro aqui que é muito legal, não sei se vocês conhecem, que ele foi organizado pela Manuela Dávila, que é o Sempre Foi Sobre Nós, né, que é esse livro aqui, que ela traz um depoimento de várias mulheres, né, e mulheres brancas, mulheres negras, mulheres trans, mulheres cis, enfim. E aí tem um depoimento, né, e aí, até antes de falar do depoimento, né, e quando a gente fala de violência política de gênero, é interessante a gente ter em mente que é diferente do embate político, né, ensembate político você está ali brigando e sendo atacada pelos seus posicionamentos políticos. A violência política de gênero, você está ali sofrendo essa violência por conta do seu corpo, por conta de estereótipos de gênero, por conta, né, da sua própria subjetividade e pelo fato das pessoas entenderem que ali não é aquele espaço, você não deveria estar naquele espaço. E aí eu trouxe aqui, eu vou ler, eu juro que eu não sei quanto tempo que eu tenho, eu juro que eu vou ler um trechinho bem pequenininho aqui do relato, né, da Duda Salabert, né, tem também da Erika Hilton, enfim, tem de várias mulheres aqui, mas eu vou ler um trechinho, né, que ela fala que logo depois que ela saiu o resultado da eleição, né, no caso, quando ela foi vereadora em Belo Horizonte, e ela foi a pessoa mais votada da história de Belo Horizonte, né, e a primeira transexual a se eleger vereadora na capital. E aí ela falou que no dia seguinte ao resultado das eleições, estava circulando a identidade e a imagem dela antes da transição de gênero. E aí ela fala isso aqui no relato. Para nós, travestis e transexuais, uma das maiores violências recebidas é a exposição de um passado que sepultamos e que não nos serve mais. Aí ela continua falando no relato, né, que no dia seguinte à eleição chamaram ela para dar uma entrevista. E aí adivinha qual foi a primeira pergunta que foi feita para ela, né? E aí ela fala o seguinte: eu juro, a primeira pergunta que o repórter ao vivo me fez foi: qual banheiro você usará na Câmara? Eu fiz a campanha para vereadora totalmente em isolamento social por causa da Covid-19. Eu não imprimi nenhum santinho, panfleto ou bandeira. Trouxe para a disputa debates importantes e estruturantes para a cidade. Bati recorde de votação. E o interesse do repórter é onde irei fazer xixi. Confesso que foi uma tarde pesada, respondendo a inúmeras perguntas transfóbicas que me exotificavam. Resumi aqui, mas é muito interessante os relatos que estão aqui. Mas percebam, assim, né, eu estou querendo chamar atenção pelo fato de que é muita discussão que, às vezes, a gente até tem, né, bastante, né, como o caso da Lei Maria da Penha, mas talvez não peguem as peculiaridades, né, da discussão para o público LGBT, né, que talvez traga elementos adicionais aí que talvez não são tão explorados, né. E na violência política também, não pensar, porque obviamente todas as mulheres sofrem violência política de gênero, porque entende-se que a política não é o espaço das mulheres, mas será que o tipo de violência, né, que uma mulher negra sofre é o mesmo de uma mulher branca ou uma mulher trans comparada a uma mulher cis, né? Então é interessante também ter essas questões. E por último, gente, mais um exemplo aqui. Eu recentemente orientei um trabalho de TCC que era sobre subnotificação de feminicídios de mulheres trans. E aí, a aluna que fez o trabalho, ela trouxe vários dados, né? Por exemplo, que na época eu não sabia, né? A polícia, por exemplo, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro não faz distinção entre mulheres cis e trans. Tem lá os dados de feminicídio e não tem esse campo, né? Se é mulher cis ou trans. E também outros estudos que mostram que muitas mulheres trans não são, quando acontece um crime, né, como feminicídio, não é registrado como feminicídio, ele é registrado como um crime comum motivado por transfobia ou motivado por homofobia, mas não se coloca como feminicídio, o que também é problemático, porque invisibiliza dados, né, e faz com que se tenha dificuldade até de pensar em políticas públicas que sejam eficazes, né, nesses casos, porque você não tem os dados ali, né, e aí a gente pode levantar, né, claro, aqui hipóteses, né, sobre essa ausência de dados,
dados, né? Se não seria aí uma LGBTfobia institucional, né? Aliás, em todos esses casos, né? Se a falta de dados não se caracterizaria isso, né? Uma falta também de vontade, uma LGBTfobia mesmo, né? E por parte das instituições que acham que não é importante, ou que não deveriam, ou não querem mesmo que esses dados sejam divulgados. Bom, então, basicamente é isso, mas estou aberta aí para os debates que vocês vão fazer, tá? Novamente, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, professora Fernanda. Acho que está sendo até muito interessante aqui, porque eu acho que foram falas bem complementares, né? Trazendo enfoques imprescindíveis e distintos, mas imprescindíveis acerca do tema aqui que a gente está trabalhando. Agora eu vou passar a palavra para mim mesma, né? Vou ser curta, né? Porque daqui a pouco chega a hora do almoço aí, né? O estômago começa a sobrepujar o cérebro, né? Em determinado momento. E eu vou aproveitar para falar aqui algumas coisas que são bem diferentes até do que foi dito, tanto pelo Luiz Fernando quanto pela Fernanda, né? E talvez também ajudem a complementar aqui esse painel aqui dessa mesa inaugural. Eu queria, até como professora do programa e de pós-graduação, né, a nossa área de concentração é Direito e Políticas Públicas, eu queria um pouco fazer aqui uma fala com dois grandes momentos, né? Um primeiro momento é uma reflexão geral aí sobre direitos e políticas públicas para as pessoas LGBTQIAPA+, né? E os desafios aí que esse enfoque particular podem gerar, tanto do ponto de vista de pensar uma teoria das políticas públicas apropriada, né, para enfrentar essa situação daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, né, quanto, especialmente, a questão dos direitos, né, desse rol de direitos aí, e os desafios para a efetivação, né? Quais são esses direitos, né? Que é uma questão, né? Então, a gente já teve uma prévia aí de quão amplos eles são e dos desafios mesmos que a gente tem aí para a efetivação desses direitos. E, ao final, eu queria fazer uma consideração especial com relação à questão do gênero, né? A questão do gênero e o medo, né? Que a questão do gênero suscita, e o que pode estar por trás disso, especialmente do ponto de vista aqui de pensar questões de justiça política, né? Já que a gente está aqui numa pós-graduação em Direito. Então, eu queria começar a falar um pouco aí sobre que teoria de políticas públicas seria adequada para tratar dessa questão que nos traz aqui hoje. Certamente, aquela visão tradicional, né, da teoria, especialmente da análise das políticas públicas, que é aquela que vem, né, inspirada aí num referencial de uma administração pública neutra, né, capaz de, com a sua eficiência tecnocrática, não ser comprometida pelos partidarismos, né, e que vem lá do início, né, dos primeiros primórdios aí de uma teorização acerca das políticas públicas. Certamente essa teoria ela não é uma teoria adequada para pensar esses temas aqui que nos trazem hoje, né? Ela não vai ser, eu diria que, aliás, eu diria a propósito, né? Hoje, eu acho que a gente não tem nem como se apegar hoje a essa teoria se a gente quer trabalhar com políticas públicas, né? Então, a gente estuda lá, né? E já dei aula, né, no mestrado lá de análise das políticas públicas, né? Então a gente estuda lá o ciclo das políticas públicas, aquilo tudo tudo tem seu valor, né? Tem todas aquelas obras do referencial mais
eu não diria nem econômico, mas economicista, né, muito inspiração estadunidense, partindo aí de um ponto de vista que é um ponto de vista muito com base na tradição utilitarista mesmo, da cultura estadunidense, então muito focado na questão da eficiência, né, de um cálculo ali, né, do custo-benefício, né? Esse tipo de visão não vai ser adequada para a gente pensar políticas públicas que estão focadas, sobretudo, no combate à discriminação, né? Que querem buscar a igualdade de direitos. Então, não vai dar conta, né? Temos que pensar em alguma coisa diferente, né? E aí a gente pode ver que alguns movimentos, a gente teve um contato um pouco com isso aqui no nosso Interschool, né, que são políticas públicas, que a gente teve no programa no passado, alguns professores que vieram trazer um enfoque mais político, né, para pensar mais as políticas públicas no processo político, né, e menos como uma solução técnica, né, um arranjo técnico, né, neutro ali, né, que seria possível, né? Essa ideia parece interessante, mas eu devo, com todo respeito, fazer uma consideração que é a seguinte: a gente pode pensar as políticas públicas no processo político, mas a gente tem que pensar essas políticas públicas também, se a gente quer, né, buscar um referencial normativo, né, um referencial em que a gente, né, busca propor alguma coisa melhor, né? Não só do ponto de vista do desvelamento do jogo de poder político, né? E de como ele se dá, né? Que isso existe, evidentemente, mas a gente tem que ir além disso, né? Me parece que dois caminhos interessantes aí se apresentam, né? Um caminho é um caminho em que você trabalha ainda com a análise das políticas públicas, mas não de um ponto de vista simplesmente de pensá-las na sua dinâmica, né, no seu ciclo, mas de colocar esse ciclo, né, não abandonar até essas teorias, mas de colocar esse ciclo das políticas públicas a serviço dos direitos, né? Então, existe uma obra muito interessante de uma professora de filosofia, mas que trabalha muito com a área de serviço social, né? A gente aqui teve, né, o colega, o Fernando, que é psicólogo, né? A Fernanda mesmo trouxe uma outra visão aí também, né? E aqui a professora Gabel, ela tem uma obra muito interessante em que ela vai propor justamente que a gente pense as políticas públicas a partir dos direitos, né? E aí isso significa identificar qual o direito, né, quais os direitos que estão sendo o cerne aqui daquela política pública. E não só, né, porque às vezes a gente sabe, a questão não é tão simples assim. Você tem ali muitas vezes vários direitos em jogos que você vai ter que compatibilizar, né? Então isso supõe também aí uma revisão ainda dessa interdependência entre os direitos na consecução da própria política pública, né? Então eu tenho que contextualizar o problema, os atores envolvidos, para ver como vai se dar essa contextualização de direitos, e algumas ideias aí muito importantes também, que é a participação, né? O controle, a tal da accountability, né? E não discriminação e igualdade, ou seja, todas as políticas públicas, elas têm, né, na proposição lá da Gabel, tem que passar por esse crivo aí dessas questões, né? Me parece uma forma bem interessante da gente fazer uma revisão aí, especialmente para nós que estamos aí trabalhando no direito, das políticas públicas. Uma outra virada, aliás foi dado esse nome, né, mesmo, que importante aí, que a gente pode fazer também no pensar as políticas públicas, é a tal da virada argumentativa, né, que a virada argumentativa no direito já é conhecida aí, né, já tem aí a Tienza dizendo que o direito é argumento, né, e aí você tem algumas obras aí importantes, né, que vão trazer
a precursora lá, do Domenico Maggione, né, que é uma obra precursora aí, evidência, argumentação e persuasão na formulação das políticas, e depois uma série de outras obras que vão dizer justamente que as políticas públicas, elas não são simplesmente um arranjo técnico, né? Elas são muito mais do que isso. Em determinado momento se chegou à teoria das políticas públicas e da análise das políticas públicas, chegou a dizer que não, isso se aplica a macropolíticas, né, a políticas mais amplas, mas não as pequenas políticas, e não é verdade, né, porque esse elemento político ele está presente na atuação da administração pública o tempo todo, né? E vejam bem, não estou dizendo aqui que a administração pública deve fazer política partidária ou o que valha, né? Mas aquele ideal weberiano, né, de uma dominação legal, né, em que a administração pública cabe simplesmente aplicar a lei pura e simples, a gente sabe que isso não existe, né? A administração pública e o servidor público, e a gente que estuda aí teoria das políticas públicas sabe bem a importância, muitas vezes, na concepção das políticas públicas, daquele servidor público que está lá na mão de obra, lá no nível de rua, né, como se chama lá na teoria das políticas públicas, né, aquele que está lá, né, o que eu digo, sempre dou o exemplo, né, aquele cara que está na porta do hospital esperando, né, as pessoas para serem atendidas, aquele cara é mais importante que qualquer formulador de políticas públicas que esteja, ou quase tão importante, né, do que muitos formuladores de políticas públicas na área de saúde que estão por aí. Aquele cara que está na porta lá da igreja do hospital, né? Então, isso eu acho que é um esforço importante que a gente tem que fazer quando vai a essa fonte dessas teorias, né, sobre análise, formulação de políticas públicas, para criar um fundo teórico aí adequado para a gente se centrar nessas políticas públicas, especialmente, que estão preocupadas aí com a não discriminação, né, com uma igualdade de direitos. Então, essa é uma primeira consideração. Uma segunda consideração já sobre os direitos, basicamente que, e aí me lembro de Judith Butler, né, vou voltar a falar dela lá no final, né, quando ela vai dizer, olha, inspirada pelo Andy Brown, né, que o Adriano gosta muito, né, que ela vai dizer, olha, na verdade, a questão de gênero não é uma questão só de, vamos dizer assim, de direito à igualdade, né? É uma questão de igualdade de direitos, né? Então, é uma questão que ela é muito mais ampla do que a gente inicialmente vê, né? Eu me lembro de uma orientanda que trabalhou, por exemplo, a questão do direito ao trabalho, né? Dos transexuais, a dificuldade, né, da inserção, e aí como fazer, né, para fazer a inserção no mercado de trabalho, né, desses grupos de pessoas que são, né, extremamente discriminados muitas vezes, né, quando vão procurar um emprego, procurar um trabalho, né, em geral. Então, a gente tem aí todo um universo de questões que não são exclusivamente, né? Como se não bastasse, né? Porque a gente não consegue nem dar conta dessas mais tradicionais, né? Mas a gente tem todo um leque de questões aí que a gente pode pensar que são relevantíssimas e são muito importantes. E tudo isso com um instrumental, né? Um caminho, né? Que deixa muito a desejar, né? Porque me explico melhor aí, né? Aí eu me lembro do professor de direito constitucional lá argentino, né? O Roberto Gargarella, né? Que ele vai falar lá da importância da casa das máquinas, né? Porque não adianta, né? Eu dizer, eu tenho aquele grupo tem aquele direito, aquele direito, aquele direito, aquele direito. Não que a gente não deva reconhecer os direitos, devemos reconhecer os direitos, mas a gente tem que ir além disso, né? A gente tem que criar as instituições que
e as políticas, né, pensar as políticas indispensáveis para que aqueles direitos realmente se materializem e se concretizem, né? Esse é um desafio muito grande, né? Porque, diz a Olga Garella, a gente talvez tenha avançado muito nos direitos, mas a gente não avançou suficientemente em pensar o aperfeiçoamento das nossas instituições. Então, nós dizíamos da dificuldade do nosso legislativo, né, de pensar políticas voltadas, né, para as pessoas LGBTQIAPN+, né? Por que será? Né? Será que o nosso processo político ele permite a representação de uma parte da sociedade que acha importante esses direitos? Ou será que... Quem são aquelas pessoas que estão lá? Né? Como é o nosso processo legislativo? Né? Será que ele é um processo legislativo participativo, efetivamente? Né? Então, a gente tem uma série de problemas sérios. Como funciona o nosso executivo? Né? É importante a gente ver aí iniciativas como essa da AGU, né? E esperamos que se estenda, inclusive, pelos vários níveis da federação, porque a gente já tem desafio aqui, né, da nossa experiência federativa, porque senão, né, a gente vai falar muito de direitos e não vai ter, né, alguma materialização aí no mundo de alguma coisa que signifique a efetiva consecução desses direitos. Então, nisso, acho que a academia pode contribuir muito, né? Ela pode contribuir em municiar, né, a sociedade com né, pesquisas e com ideias que possam ser aí relevantes do ponto de vista aí da experiência democrática mesmo, da concretização da experiência democrática, né? Usando a tal da imaginação resistente, né? Usando um pouco a nossa imaginação para resistir, né, a todo um esforço aí de conservação do poder político, né, que transforma a democracia muitas vezes numa grande... Né, somos uma democracia, mas que democracia? Né? Como é que funciona essa democracia? Então, essas são algumas considerações iniciais, e eu queria falar especialmente sobre essa questão aí mesmo, quem tem medo, né, desses direitos de gênero? Né? Eu estou parodiando aqui a própria Butler, né? E foi muito interessante a professora Fernanda contar essa história aí, né, recente, né, de ter entrado. Já aconteceu em algum tempo um evento da Unirio em questões raciais, né? A gente teve esse problema também. Era um debate, né, sobre equidade racial, foi invadido e hackearam e fizeram, né, inacreditável, né? Mas a gente teve um episódio envolvendo a própria Butler, né, em 2017, não sei se vocês se lembram, né? Ela veio aqui fazer, né, em 2017, vocês sabem como é que o Brasil estava, né, em pleno período bolsonarista, né? Então, imaginamos como estavam os ânimos, né? Então, ela veio aqui, né, inclusive acompanhada da companheira dela, né, da Anne Brown, e, assim, ela foi perseguida, né? Não foi... Bom, as pessoas têm o direito de protestar, né? A gente, não de nós aqui né, colocar em xeque a liberdade de expressão de quem quer que seja, né? Nem que seja contrária à nossa, né? As pessoas têm o direito lá, mas a violência, né, é alguma coisa assustadora aí, né? Elas foram perseguidas, né? As duas andaram aqui no Brasil com seguranças, né? Elas não eram seguranças, eram a Polícia Federal, né? A Polícia Federal teve que proteger elas o tempo todo que elas estiveram no Brasil. Elas chegaram a sofrer uma agressão, especialmente a Anne Brown, confundiram ela com a Butler, e elas chegaram a ser agredidas fisicamente no aeroporto quando estavam indo embora. E nesses protestos, houve um episódio que a Butler especialmente se lembra, né,
porque ela fizeram uma figurinha dela com a cara demoníaca, assim, né? Um retrato dela, botaram a cara dela, uma figura meio demoníaca, e queimaram, né? E elas, olha, aqui, voltamos, é a queima das bruxas, as bruxas estão sendo queimadas de novo, né? É meio assustador isso. Isso provocou, inclusive, que a Butler escrevesse talvez a primeira obra não tão, vamos dizer assim, mais política, né, e menos teórica, vamos dizer assim, né, que quem tem esse nome até, né, Quem Tem Medo de Gênero, né, então eu queria um pouco colocar aí essa questão, né, desse medo todo. E aí isso, a gente usa essa expressão aí, né, da tal seja lá o que for isso, né, a tal da crítica da ideologia de gênero, né, não sei o que é isso, nem vou me preocupar aqui em tentar definir o que seja, né, porque e nem eles sabem definir o que é, né, aí o cara, não, mas isso tem uma inspiração marxista, não tem inspiração em nada, né, foi um jogo de palavras, né, mas no fundo, né, o que eles estão querendo trazer aí, né, esse modelo, né, que a professora Fernanda bem sintetizou, né, o dualismo, homem e mulher, né, heteronormativo, com aqueles papéis tradicionais, né, do que cabe ao homem, do que cabe à mulher, e que só isso é assim que deve ser, porque eles acham que deve ser assim, e acabou, porque a natureza, né, fez assim, segundo eles, né, não tem muito respaldo para dizer isso, mas o propósito deles também não é ter respaldo, né? E aí é exatamente isso que eu queria problematizar aqui, né? Porque a gente tenta entender um pouco melhor, né, o que acontece, né? Até porque eu acho que a gente tem que perceber o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer, né? Porque não adianta, né, a gente ficar dizendo, olha lá, que coisa, né? Como é que as pessoas defendem coisas assim, né? O que a gente pode fazer? Eu acho que eu penso aqui algumas coisas interessantes, talvez, que possam nos ajudar a compreender isso. Uma ideia que eu acho que é muito interessante para tentar entender isso, é aquela ideia de injustiça epistêmica da Miranda Fricker. Não sei se vocês já ouviram falar, né, dessa formulação, né? Ela tem um conceito lá, não vou entrar agora nessa discussão sobre o conceito de poder, né? Ela tem um conceito de poder que ela concebe lá logo no início, mas a grande questão dela com esse conceito de justiça epistêmica é a ideia de que existe um tipo de injustiça que se coloca na forma como nós conhecemos o mundo, né? E como nós pensamos ele, né? Como pode se dar, né? E aí ela vai fazer ali ela vai se dar basicamente de duas formas, né? Uma forma é o que ela chama de injustiça testemunhal, né? Injustiça testemunhal acontece quando eu atribuo menos ou até mais, né, influência ao que uma pessoa diz em relação a outra, né? Então, a gente pode pensar em termos, por exemplo, a gente estava falando aí de processos, né, de experiências, ou até de testemunhos mesmo, né, por exemplo, de crimes sexuais, né, em geral, né? Se há um homossexual que diz, né, eu sofri um crime, vai lá e diz, né, aquilo não vai ter um déficit, né, de credibilidade em relação a isso, inverter o ônus, né? Você deveria dar mais credibilidade à pessoa que é vítima da violência do que aquela pessoa que sofreu a violência. Na prática se faz exatamente o contrário, né? Você dá mais credibilidade àquele que nega, né? E não reconhece, né, a fala daquele que diz que aconteceu aquilo, né? Isso acontece aí, a gente pode pensar isso com relação às mulheres, com relação aos negros, né, com relação né, as pessoas aí transexuais, os homossexuais, todas essas categorias aí, né? Esse déficit de credibilidade é o que
a Miranda Frickman vai chamar de injustiça testemunhal. Mas existe uma outra injustiça, que essa talvez não seja ainda mais complicada da gente detectar, né? Que é o que ela vai chamar de injustiça hermenêutica, né? Que é, na definição dela, um impacto injusto do poder social sobre as formas coletivas de entendimento social, né? Então, ela dá um exemplo, por exemplo, dá um exemplo lá, né, do próprio assédio sexual. Até até bem pouco tempo atrás, as pessoas não sabiam o que era um assédio sexual, nem tinha essa denominação assédio sexual, né? As pessoas se sentiam, às vezes, né? Eu estou meio velha, né? Eu já sofri assédio sexual na vida, mas eu nunca, assim, você sofre aquele constrangimento, né? Jovenzinha lá, você sofre aquele constrangimento, né? Mas você nem tinha esse nome, né? Hoje em dia, certamente, eu talvez dissesse para pessoas, olha, isso é um assédio sexual, você não pode fazer isso comigo, né? Na época eu não tinha como dizer isso, né? O que aconteceu com essa questão de gênero, me parece, né? Acho que nós conseguimos realmente algumas conquistas importantes, né? Na academia, no que concerne as políticas públicas, tem muito a fazer ainda, mas a gente conseguiu alguma coisa já, né? A gente tem esse tema sendo ventilado, e os teóricos aí a respeito, né? As pessoas estudando na academia, né? Olha, né? Nós temos que parar isso, né? Nós temos que obstaculizar isso, porque o que essas pessoas querem, né? Por que as pessoas querem falar desse assunto, né? As pessoas não podem falar desse assunto. Esse assunto não é um assunto que deva ser falado. A crítica de ideologia de gênero, ela quer exatamente isso, né? Ela quer que a gente não fale desses assuntos. Né? Então, o papel dela é um papel que, na minha interpretação, e aí eu assumo a responsabilidade, não li isso em lugar nenhum, mas lendo lá, né, a Frickman, é fazer uma injustiça hermenêutica, né? Dizer, olha, não vamos mais discutir esse assunto, não vamos mais falar desse assunto, esse assunto não é um assunto, né, para ser tratado, né? É um assunto que não merece, né? Porque não é nenhuma questão, eles não querem discutir, o propósito não é a discussão, debate, né? Porque se fosse, talvez a gente pudesse até discutir, debater. Eu acho que eu sou favorável, eu tenho uma alma democrática, né? Se a pessoa quer discutir, quer debater, ainda que a gente não chegue a um consenso, porque muitas vezes o dissenso ele deve existir, né? A própria Miranda Frickman, ela faz uma conexão muito interessante entre a injustiça epistêmica e a igualdade epistêmica, e ela diz que se tem uma coisa importante aí nesse processo é a liberdade de pensamento. E aí, né, para não deixar de falar de Kant, né, ela mesma cita o Kant lá do que é o iluminismo, né, para dizer, olha, né, a liberdade de pensamento não é só a liberdade de pensar, né, interiormente uma coisa, é a liberdade de expressar, de publicizar aquele pensamento, né? E de expressá-lo e de, mais do que isso, né? Debater, discutir com outras pessoas, né? Iniciar lá uma troca, né? Um processo argumentativo sobre isso, né? Isso é parte da democracia, né? É parte de pensar aí, né? Uma efetiva liberdade de pensamento, né? E mais do que isso, né? A injustiça, e aí a injustiça epistêmica, aqui especialmente a injustiça hermenêutica, de que nós estamos falando, também encobre uma outra questão, que é o não pensar e o não julgar, né? E aí, ecoando, mais uma vez, a releitura que Hannah Arendt faz do Kant, né? Da terceira crítica do Kant, né? Quem tiver interesse depois nesses aprofundamentos teóricos aí eu posso até trazer, né? Que é a ideia do pensamento alargado, né? A ideia de que
eu preciso me colocar no mundo, né, em comum com outras pessoas e discutir e debater sobre as coisas, né? Porque é só assim que eu vou me tornar uma pessoa mais justa, é só assim que eu vou me tornar uma pessoa mais virtuosa, né? É só assim que eu vou poder conhecer melhor o mundo. Porque de outro modo, né, eu crio uma barreira, né, e simplesmente eu não quero falar sobre isso, eu não quero pensar sobre isso, eu não quero discutir sobre isso. Agora, qual é o grande desafio aí? Né? Nós temos vários desafios, mas um desafio aí para a gente colocar aqui nesse momento eu tenho até uma das coisas que eu estudo aí, especialmente essa questão do direito à comunicação, e aí a questão até da internet, né, a gente está aqui utilizando, né, esses recursos no momento, que é a necessidade, né, de que, especialmente numa sociedade contemporânea, em que a comunicação virtual ela é tão parte da nossa vida, que ela seja democratizada também, né? Então, me parece que uma questão premente para que a gente tenha um mundo, né, que seja um mundo mais partilhado, mais comum, em que a gente possa dissentir, mas a gente possa se ouvir, né? É a gente ter uma internet mais democrática, uma internet que é regulada, né? Uma internet regulada para ser mais democrática, não é regulada para, né, que seja instrumento de poder, né, de um ou de outro, né, do Estado, ou de quem quer que seja, né, mas que ela deixe de ser instrumento de poder, como ela é hoje, do grande poder econômico, né? Porque os nossos amigos lá do Vale do Silício, né? Não sei se não são meus amigos, não sei se são de vocês, mas, em suma, aqueles homens lá que a gente conhece, né? Poderosos lá, né? Riquíssimos, né? Os mais ricos do mundo, né? Não estão lá preocupados com a democracia, com os direitos das minorias, com igualdade, não discriminação, nada disso. A preocupação deles é o lucro, né? Esse é o nosso estado de coisas atual, né? E eu comentava até com o Adriano, só para a gente encerrar aqui, que participava ontem do Comped, né? A gente está aí na semana do Comped, né? E estava numa mesa que estava discutindo a questão justamente dos direitos, né? Dos direitos, justamente direitos das mulheres, dos direitos nessa questão toda, né? das várias discriminações. Eu fico meio surpresa assim, quando eu ouço, né, colegas marxistas, né, dizendo que essa questão identitária é uma questão que a gente tem que abandonar, porque ela é um problema, porque a gente tem que voltar a pensar em classes sociais, etc. É uma visão, meu modo de ver, equivocada, né? Porque certamente a gente tem que pensar, né, na desigualdade socioeconômica, né, no Brasil, né? Como é que a gente vai pensar nisso, né? É claro que a gente tem que pensar que existe uma grande desigualdade econômica e que né, algumas pessoas, né, algumas, né, têm o poder e as outras são todas oprimidas, especialmente no Brasil, né, em que você tem uma pirâmide, né, de estratificação socioeconômica, né, bizarra, né? No caso não é uma pirâmide, né, de tão pequenininha que ela é em cima e tão grande que ela é embaixo, né? Mas se a gente olha para essa pirâmidezinha, a gente vai ver que esses grupos aqui, né, esses grupos que a gente está falando aqui, inclusive, né, as pessoas LGBTQIA+, né, mais mulheres, indígenas, por aí vai, né? Eu estou especialmente interessado para ver se a gente começa a trabalhar com a questão também das pessoas em situação de rua, né? Que é um tema assim que especialmente me toca, né? E, em suma, né? Você tem uma série de grupos de pessoas aí que estão numa situação de vulnerabilidade, e essas pessoas são as pessoas justamente que, se você for pegar a piramidezinha lá, e se você for pegar especialmente
no reconhecimento de direitos na sociedade são aquelas pessoas que estão mais privadas de reconhecimento de direitos. São as pessoas que têm mais dificuldade de arranjar um emprego, são aquelas pessoas que têm mais dificuldade de conseguir casa, são aquelas pessoas que têm mais... São essas mesmas pessoas, né? Então, eu receio, né, que uma certa visão, às vezes, meio... acho que bem intencionada, né? Mas que também não dê conta aí desse desafio, né? E que possa estar caindo até numa armadilha, né? Eu devo dizer, né? Dessa crítica, né? O tal do identitarismo, esse negócio todo aí, que é algo absolutamente, né? Não se sustenta, né? Eu aconselho, eu recomendo, né, vocês, inclusive, especialmente no livro da Butler, né, Quem Tem Medo de Gênero, a pegar um capítulo que tem, que é lá no final, né, aliás, a conclusão, né, especialmente lá. Eu queria ler para vocês aqui, né, porque eu não vou ler, mas até pelo adiantado da hora aí. Mas ela vai dizer coisas do tipo, olha, diz ela assim, ó, né, e diz, ó, aqui, vou pegar um pedaço aqui, vou ler tudo. Então, dá vontade de ler tudo aqui, mas não vou ler, né? A questão do medo, né? Então, essa coisa de que o que os movimentos antigênero fazem? Se alimentam do medo, né? Do medo da insegurança, da instabilidade, geradas por esse mesmo, né? Por esse mesmo sistema capitalista, né? De precarização, né? Como aquela teórica política ela chama, né? A Asmanova chama, né? Esse termo é um termo que a própria Butler também, né, escreveu a respeito disso, né? Que constrói, como a Butler chama, um sadismo da justiça moral, né? É um sadismo da justiça moral, porque você inverte as coisas, né? Você na verdade, diz que está trazendo segurança, está trazendo certeza para as pessoas, mas o que você está fazendo é negando os direitos a elas. Só isso, nada mais, né? Então, eu quero concluir, até porque, né, esse assunto é um assunto, se a gente pudesse ficar o dia todo aqui falando a respeito, é um assunto muito fascinante, a gente tem vários possíveis, né, ângulos, né, que a gente poderia enfrentar, né? Queria reiterar, né, o agradecimento aí ao Luiz Fernando, a Fernanda, né? O Adriano, será que a gente tem tempo para abrir para algum debate, alguma coisa? Não? Por mim, temos. Pelo meu Meet também, que meu Meet está tranquilo até agora. Não está me silenciando. Então, a gente pode, de repente, ver, né, por parte aí não sei se Fernanda e Luiz Fernando querem falar alguma coisa, se Adriano, né, quer falar, Adriano provavelmente quer falar, e a gente pode abrir, de repente, para a plateia, né, para ver quem é que vai administrar aí, hein, essa... A gente pode fazer por meio de mãos levantadas, aí a gente faz na ordem aqui. Então tá, então vamos lá. Vou falar bem rapidinho, assim, como a professora falou, são temas muito complementares, eu fui anotando aqui a fala da Fernanda, do Luiz, mas acabou que ficou uma bagunça, porque tudo vai daqui para lá, de lá para cá. Sobre a fala do Luiz, que me chamou a atenção e acho que foi muito bem feito, com um cuidado muito importante, foi focar no diagnóstico. Que na questão das políticas públicas a gente pode falar no ciclo sobre o que inicia uma política pública é a noção de um problema público, né? Um problema público é aquilo que pode ser resolvido, digamos, de maneira sintética. E o grande problema dos direitos LGBTQIA+, é justamente a dificuldade de que a gente tem uma discussão na agenda sobre esses direitos, mas que a gente tenha a possibilidade de formulação de políticas e até de que isso seja concentrado numa agenda propriamente governamental, né? Não só numa agenda sistêmica, mas governamental em si. E aí eu até vou puxar aqui um leve spoiler sobre o que eu vou falar amanhã do meu livro, que é Conflitos Morais nas Políticas Públicas de Direito Sexual, uma análise da intolerância e da liberdade religiosa na criminalização da homofobia, sobre
uma dificuldade que a gente tem no Legislativo Federal de que haja legislações para impedir o problema da intolerância homofóbica. E quando a gente fala sobre questões, atravessamentos morais, né, que perpassam por isso, é entender, de fato, por exemplo, que minha pesquisa comprovou, e também não é uma coisa muito difícil de se perceber, que a gente tem, dados os nomes, né, uma bancada evangélica que impede que certos projetos entrem no Legislativo Federal. É muito sobre a defesa de uma liberdade religiosa, uma liberdade de expressão, e que, de fato, isso foi colocado, sim, tanto nas audiências públicas quanto no andamento de todos os projetos de lei, que, digo de passagem, nenhum deles passou, né? Quem teve que criminalizar a homofobia foi o STF, através de uma interpretação, mas sobre como esses atravessamentos morais, e que a professora Maria Lúcia estava falando, né, também devem ser observados na análise das políticas públicas. Ou seja, não só o entendimento de que as políticas públicas são ciclos interrelacionados, intersequenciais, que vão dar um segmento ao outro, mas que durante esses ciclos também essas questões morais vão muito claramente ser também um ponto de análise das políticas públicas no geral, né? A gente não tem, por exemplo, uma lei escrita, né, tipificada, que vai dizer que a homofobia é crime. Aproveito também para fazer um contraponto que... Não é um contraponto, mas um complemento ao que a Fernanda falou, sobre a própria questão da criminalização, né? A criminalização da homofobia, por sua vez, ela não foi unânime entre os movimentos, né? O movimento negro, por sua vez, veio justamente com essa visão mais abolicionista de dizer vamos dar mais poder ao Estado, né? Nessa questão punitivista, mas, de fato, dentro do movimento LGBT, uma grande demanda sempre foi o fim da intolerância, né? A questão de que a intolerância fosse impedida. Houve tentativa de colocar isso na própria Constituição, infrutífera, na legislação infraconstitucional também infrutífera. Então, é muito difícil, porque, de fato, o movimento LGBTQIA+, ele bebeu das fontes, né, e do